Então, nessa mesa aqui tem a experiência de campo magnético da Terra, tem a experiência da lei de Faraday, que é essa que eu vou falar agora, e tem a de transformador. Então, para as engenharias, isso aqui tudo é uma experiência só. Na física ela é dividida. Vocês têm que olhar lá na apostila quais são as partes da experiência, tá? Olha só, então, sobre a lei de Faraday, aqui a gente tem um multímetro, a gente vai utilizar ele na função de amperímetro. Nós temos uma bússola, tá? Nós temos também aqui uma bobina com 600 espiras. Legal? Então, beleza, gente. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, a gente tem que descobrir qual que é o polo norte desse ímã aqui, tá? Então, pessoal, a gente vai utilizar uma bússola. A bússola, ela está apontando na direção do norte geográfico da Terra. Mas só que o norte geográfico ele fica próximo ao sul magnético. Então, se fica próximo ao sul magnético, é porque isso aqui, então, é o norte magnético da bússola. É o norte magnético da bússola porque vai se atrair com o sul magnético da Terra, que é o norte geográfico. Beleza. Se isso aqui, então, é o norte magnético da bobina, o que vai acontecer? Vamos descobrir, então, qual que é o polo norte e o polo sul aqui? Eu vou colocar essa partezinha que está com o papelzinho azul aqui próximo. Vamos ver o que vai acontecer. Ela atraiu, teve uma força de atração nesse caso. Porque o norte está se atraindo com o sul. Então, esse é o polo sul. E esse aqui, então, é o polo norte do meu ímã. Agora, uma vez que a gente descobre que esse aqui é o polo norte, eu vou utilizar ele, então, para investigar a lei de Faraday. Vou utilizar essa bobina e um amperímetro. O amperímetro, se eu colocar na escala de 200 volts alternado, é o ideal que fosse uma tensão alternada. Ele não vai medir porque a tensão que gera aqui nessa experiência vai ser muito baixa. A gente coloca, então, para a menor escala que a gente tiver, a escala de 200 mili, em corrente contínua. Então, a gente vai conectar os extremos dela aqui. Só vou pegar um fio vermelho. Fica melhor. Fio vermelho aqui. Vou pegar um fio preto também. Legal. Eu vou colocar, então, o vermelho, tá? O polo vermelho aqui onde vou medir a tensão, e vou colocar o preto aqui no comum, é o meu ponto de referência. Então, lembrando que o multímetro mede a diferença de potencial do vermelho para o preto. Tá? Se aqui der uma diferença positiva, é porque o potencial no circuito onde está o fio vermelho é maior que onde está o fio em preto. Se der uma diferença de potencial negativa, é porque o potencial no preto, lá no circuito, é menor do que o potencial no vermelho. Tá? Então, vamos lá. Essa experiência, então, a gente pode começar assim, ó. Lembrando que esse é o norte, tá? Esse aqui é o norte. Eu vou chegar ele perto da bobina e vou deixar parado. Legal? Então, o que acontece aqui? O campo magnético ele é estável. Agora, conforme eu vou me movimentando, surge uma tensão em milivolts, tá? Que troca de sinal o tempo todo. Então, olha o que acontece quando eu movimento. Quando eu movimento, nós temos uma área aqui, tá bom? Essa área, esse núcleo. Nós temos um fluxo de campo magnético. Então, eu aproximo, tem um fluxo. Eu afasto, tem um fluxo. Se eu deixo parado, não tem variação de fluxo nenhum. O que importa aqui é a variação de fluxo do campo magnético. Tá? Quando está parado assim, não tem variação nenhuma. Quando eu me movimento, tem variação de fluxo. Legal. Então, se eu movimento devagar, gera uma tensão ali, tá vendo? Da ordem de 11 volts no máximo, né? Agora, vamos movimentar mais rápido? A tensão aumenta. Para 22, tá? Então, ela aumenta um pouco mais. Ó. Mas que é a lei de Faraday, né? A força eletromotriz induzida na espira ela é proporcional à variação do fluxo do campo magnético. Quanto mais rápido é o movimento, maior é a tensão induzida. Beleza, então. Quando eu aproximo, vamos investigar o sinal agora. Quando eu aproximo, gera um sinal negativo. Tá? Vamos ver, então. Quando eu afasto, é positivo. Quando eu aproximo, é negativo. Ora, se é negativo, né, é porque o potencial, então, no vermelho é menor do que no preto. Deu uma diferença negativa aqui. Ó. O potencial no vermelho é menor que no preto. Tá bom? Então, olha só. A corrente elétrica está fazendo esse sentido aqui, ó, saindo do preto, tá? Chega aqui no amperímetro e vai para o vermelho, então. Ora, dentro da bobina, a força eletromotriz é do menor potencial para o maior potencial, tá?
Vamos ver então, olha só. A gente vai enxergar então, dentro da bobina a corrente elétrica sai do vermelho para o preto, que é do menor potencial para o maior. Eu aproximo a bobina, ora, surge uma corrente elétrica então, nesse sentido aqui, ó, do vermelho para o preto. Então a corrente elétrica ela vai passar por esse fio, então o sentido do enrolamento está assim. Vamos ver então, eu vou pegar a mão direita e aplicar aquela regra. Corrente nessa direção, campo magnético nessa direção. Então a gente tem um campo aumentando, entrando aqui, e um campo induzido que se opõe a esse, de acordo com a lei de Faraday. Então, analisando o sinal da tensão aqui, a gente consegue saber o sentido da corrente e consegue saber também o sentido do campo induzido. É assim que a gente faz essa experiência. Quando a gente afasta, acontece o contrário, tá? Quando eu afasto, o sinal aqui é positivo. Observem que quando eu afasto, eu estou diminuindo o campo magnético. Então, o campo induzido tem que estar naquela direção. Então, eu estou diminuindo aqui, tem que ter um campo induzido nessa direção para ficar de acordo com a lei de Faraday. A força eletromotriz é tal que ela se opõe à sua causa. Vamos lá, então. Eu vou pegar o ímã e vou afastar. Ora, sinal positivo agora. Se o sinal é positivo, o potencial no vermelho é maior que o potencial no preto. Legal? Vamos ver então, o potencial no vermelho maior que no preto. A corrente elétrica, então, ela vai sair no circuito externo do vermelho, vai para o fio preto, tá bom? E dentro da bobina, a gente viu, a corrente elétrica vai do menor para o maior potencial. É isso que uma força eletromotriz faz. Pega a carga de um menor e joga para o maior potencial. Aí fora do circuito, como as cargas estão no maior potencial, elas vão percorrer o circuito até ir para o menor potencial. Vamos ver então, ó, retirei potencial positivo, tá? Potencial no vermelho é maior que no preto. Agora a corrente elétrica, aqui dentro da bobina, ela vai do preto para o vermelho, como eu falei, vamos ver. Olha só, o sentido do enrolamento lá, ó, é assim, tá bom? Agora o enrolamento, a bobina está enrolada assim. Então olha só, a gente pega a mão direita, coloca no sentido da força eletromotriz, que é o sentido da corrente dentro da bobina, né? Então vai ter um campo induzido para cá. Beleza, então. Eu analisei o sinal aqui, consegui descobrir qual que é o sinal do campo magnético induzido. O campo magnético induzido, então, está para lá. Por quê? Eu estou diminuindo o fluxo e, de acordo com a lei de Faraday, vai surgir uma força eletromotriz que produz uma corrente, e essa corrente produz um campo induzido que vai sofrer essa variação. Então, se eu estou diminuindo, não poderia diminuir. Então, o campo induzido está nessa direção. Então, essa é a experiência da lei de Faraday, tá? Você pode